dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, estamos no ar com mais um Papo Calcinha. Bom dia, Verônica! Bom dia! Tudo Agora, bem? nessas festas de final de ano, tá difícil manter a compostura aqui. Credo, Verônica, que horror! Ai, tô falando a verdade! Tá difícil, gente. Mas eu sei que todos estão aí aproveitando essas festas. Tá chegando já o Réveillon. Gente, confraternizações, dona Verônica? Todo dia é uma balada diferente. Ei, beleza. Então tá bom demais da conta. Hoje a gente tá aqui com uma convidada especial. Eu acredito que ela não veio aqui no nosso programa ainda, não. E quando eu a vi no Instagram, eu falei, gente, esse assunto é interessante, eu vou chamá-la pra vir pro programa. E aí eu descobri que o Michael, a esposa dele, tinha o contato dela. Mas ela não conhecia ela pessoalmente. E consegui trazê-la. Hoje a gente tá aqui com a Denise Maiara. Ela é neuropsicopedagoga, é psicomotricista e mestre em neurociência. Isso mesmo, Denise? Isso mesmo. Bom dia. Boa tarde, não. Bom dia. Não, pode ficar. Pode falar. Fica cortar. tranquila que depois eles cortam. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É isso mesmo, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que não muda muito as funções aí, né? Aham. Mestre em neurociência, psicomotricista, especialista em análise do comportamento. Nossa, tem mais coisa? Tem Não tava mais lá no seu currículo, coisa. não. Mas já vai falando tudo. Já vai falando, né? isso mesmo. Que é o ABA, né? É mais conhecido como ABA hoje pelas pessoas. E especialista também em autismo e deficiência intelectual. Olha, que legal. É bem bacana. Então, você é uma estudiosa frequente aí, né? Nessa área que a gente escolheu para atuação, né? A gente precisa estar estudando constantemente, até para a gente conseguir oferecer um trabalho. E a ciência em si, ela atualiza a cada ano, então a gente precisa acompanhar. A gente precisa estar no mesmo ritmo aí. Então, a gente sempre tá estudando, sempre tá aprimorando para trazer as melhores atualizações para nossa cidade. Denise, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você é daqui de Rio Verde, por que você escolheu tantas opções ali de especialização, né? Por que você quis essa área de pedagogia, de psicopedagogia? Então, a minha história começou antes mesmo da psicopedagogia. Eu sou mãe de uma criança com autismo. Então, para entender as dificuldades do meu filho, né? Para entender como que era o processo de tratamento dele, eu comecei a estudar sobre autismo. E aí, eu já tinha formação de pedagogia e psicopedagogia. Então, eu percebi que eu podia unificar isso e não servir, não contribuir só com o desenvolvimento do meu filho, mas de outras crianças. Podia ajudar vários pais, né? Isso. Então, eu achei bem importante estudar mais sobre isso. E acabou que eu consegui entrar um pouquinho mais nessa área. Então, as mães, elas me conheciam, elas viam que eu sabia a respeito do assunto. E aí, eu comecei a receber convites para trabalhar com essas crianças. Então, assim, não foi uma coisa muito planejada, de muito tempo. Então, realmente foi uma coisa que foi surgindo, né? Sim, naturalmente, assim, eu falo que é muito um propósito, né? A gente acha que às vezes a gente vem uma dificuldade para nós e a gente pega, literalmente a gente faz do limão uma limonada. Com então, certeza. não é servir para mim, mas é servir ao outro. Então, o autismo do meu filho me levou a essa profissão e me fez oferecer um tratamento para outras pessoas. E, Denise, eu não sabia, mas a psicopedagogia, ela é uma especialidade um pouco nova, né? Ela é do século XX, né? E muita gente não conhece muito ainda, né? Nunca ouviu falar muito dessa especialização. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a psicopedagogia e qual que é o principal objetivo da psicopedagogia. O profissional, o psicopedagogo, ele atua em diferentes idades. Então, em diferentes áreas. Claro que a gente precisa de uma especialização, né, para cada idade, mas ele pode atuar desde a primeira infância até o idoso. Ele trabalha na aprendizagem humana. E a aprendizagem humana, quando a gente fala de aprendizagem humana, hoje o psicopedagogo está muito associado à aprendizagem acadêmica. Mas ele vai além disso.
Por quê? Porque nós não somos um professor de reforço, nós não somos só um pedagogo. A gente tem a psicanálise, né? O neuropsicopedagogo tem a neurociência. Então, a gente consegue trabalhar também as questões cognitivas. Então, o psicopedagogo, ele trabalha as questões cognitivas, as questões motoras, as questões linguísticas e as questões acadêmicas. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a criança, desde o momento em que ela nasce, ela está em constante aprendizado. E a ciência, ela fala o que para nós? Ela fala que na primeira infância, até os 5 anos e 11 meses, é o momento de janelas de oportunidade, onde a criança ela aprende com mais facilidade. Então, a psicopedagoga ainda não é tão conhecida nesse momento. As mães normalmente gostam de procurar a gente quando estão no início da alfabetização. Sim. Só que aí, muitas vezes, às vezes perdeu o tempo oportuno de janelas de oportunidade, de neuroplasticidade, que o cérebro tá ali pronto para receber informações. Então, é importante a gente levar essa informação para as pessoas terem acesso. O meu filho já apresentou alguma dificuldade de aprendizagem, de aprender habilidades básicas de pré-requisito mesmo de educação infantil. Porque quando a gente leva as crianças na escola, por exemplo, na educação infantil, ela precisa o quê? Brincar para ela aprender. Sim. Então, ela não está brincando, ela não está conseguindo montar blocos de montar, ela não consegue segurar num lápis, ela não consegue identificar o seu nome. Ali na primeira infância, já é possível a gente procurar a ajuda de um psicopedagogo. Você sabe que você falando isso, Denise, eu lembrei do meu menino, que esses dias pra trás, assim, daí a gente foi até pesquisar, né? Porque pai e mãe é assim, né? A gente vai corre pro Google, né? Isso é um erro, né? Chega lá, acha tanta coisa. E aí o meu menino Pedro tava lá fazendo o número 3 ao contrário, né? Manuela faz direto. Aí era o número 3 e que número que era também? Eu não lembro qual que era o outro. E o Ricardo, meu esposo, falou assim: amor, ele tem algum problema. Ele tá com alguma coisa, então nós temos que levar ele. Eu falei, não, amor, calma. Aí fui falando com ele, né, tudo. Daí ele ficou super preocupado. E pai e mãe têm esses costumes mesmos, né? Muitas vezes não ir às vezes detectam por um tempo e acabam levando e falando assim, não, isso não é nada, porque o Google fala que vai passar. Mas a gente tem que observar alguns sinais, né? São importantes, não é, Denise? Sim, na verdade nós temos um marco de desenvolvimento, né? Nós pais temos o costume mesmo de fazer às vezes a comparação ou com o amiguinho da escola, ou com outra criança. Ou quando é uma família que tem mais de um filho, a gente faz essa comparação, né? Nosso mais velho já fez isso em um tempo, o mais novo fez isso em outro tempo. E a gente fica preocupado. E a gente tem que lembrar que cada um tem sua fase, seu desenvolvimento, né? Sim. E para o marco de desenvolvimento, hoje as famílias elas conseguem até encontrar na caderneta de vacinação. É bem importante, a gente consegue consultar lá. Porque hoje o Ministério da Saúde, ele colocou até para as famílias com os grandes casos de atraso no desenvolvimento que nós temos hoje, né? Mundialmente falando, eles colocaram para as famílias conseguirem ter acesso ao desenvolvimento do seu filho. Então, qualquer pessoa que tem uma caderneta aí, ela consegue fazer a consulta dos marcos de desenvolvimento na primeira infância. Então, a gente precisa entender também que muitas vezes é o que você falou. As crianças, às vezes, elas têm um tempinho delas também. É igual na odontologia, eu vejo os casos, né? A minha filha, ela tirou o primeiro dentinho de leite dela com 4 anos. E eu tenho a minha afilhada que tem 6 anos e ainda não tirou o primeiro dentinho de leite. O Pedro até hoje não caiu nenhum também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa normal. E eu, como dentista, aí os pais chegam lá desesperados. Ai, mas meu outro filho já tirou o dente e tá. Eu falo, gente, mas não tá nem apontando, não tem o outro aqui, não amoleceu. Pra que você já quer tirar? Espera. Isso. Mas quando a gente fala de marco de desenvolvimento, também tem um período que a gente precisa ficar atento. Sim. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos a 5 anos e 11 meses, ela tem esse período para ela ganhar essa habilidade. Sim. E a gente precisa acompanhar. A minha filha tá com 2 aninhos e ainda não fala nenhuma palavra.
eu já preciso ficar atenta porque ele já fugiu desse prazo, desse tempo que ela tinha para conquistar essa habilidade. Então a gente precisa já entrar com uma intervenção. Denise, então como que você faz esse acompanhamento? Você faz um acompanhamento com a criança, dá uma aula para a criança? Como que funciona isso? Então, a princípio, a gente precisa fazer uma avaliação. Por quê? Porque eu preciso ter propriedade sobre essa criança. Então, eu preciso conhecer como é que está o desenvolvimento dela. A família, ela é muito benéfica nessas informações. Então, a gente precisa desse contato com a família. Por quê? Porque a criança, ela passa a maior parte do tempo com a família e com a escola. Isso. É verdade. Então, a gente precisa ter esse contato. Hoje, a gente chama isso de uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa desse contato com a família. A princípio, a gente faz um contato com a família, uma sessão só com a família, para entender como que está o desenvolvimento dessa criança e qual é a necessidade dela. Por que eu tô precisando de um psicopedagogo? Então, a gente precisa entender a função pra gente saber o porquê que a gente precisa. Aí depois faz com a criança, né? Porque às vezes os pais é tão exagerado que a criança chega e você fala assim, o que é isso, gente? Pior que é. Sim, exatamente. Aí a gente tem a sessão com a criança. Sozinha também. Sozinha. A criança, tem algumas crianças que alteram o comportamento quando estão na presença do pai, né? E também é importante pra gente coletar informação, pra gente entender como que é a modalidade dela de aprendizagem, como é que ela responde ao novo ambiente, à nova pessoa, como é que é a questão de construção de vínculo, tudo isso. Então, a gente observa a criança a partir do momento que ela entra no nosso consultório. Depois que a gente tem um contato com ela, a gente tem um contato também com a escola. Pra gente conversar com essa professora, pra gente entender como que tá o processo de aprendizagem dessa criança, pra gente entender como é que é a socialização dessa criança, porque a aprendizagem não é só dentro da sala de aula, como é que é ela no intervalo, como é que é ela com os amiguinhos, como que é a postura dela em resolução de problema, que entra a questão de cognição. Até Então, de brincadeiras, né, Denise? sim, isso mesmo. Então, a gente precisa conhecer essa criança num todo. Depois da avaliação, se houver necessidade, a gente inicia um processo de intervenção. E aí, a gente coloca a mão na massa mesmo. E é um processo, desculpa te E interromper. não, E é um e processo não, amiga, longo. Vamos entrar no intervalo, que ela já falou demais, Eu tô gente. tão curiosa com várias coisas. Gente, fiquem ligadinhos aí, que já estamos de volta. E antes disso, eu quero dar uma super dica, que é da Diolaser. Ainda dá tempo, gente, de você começar o ano de forma diferente. A Diolaser tá com a super promoção esse mês de dezembro, que são os preenchimentos e o Botox até com 40% de desconto. Gente, novidade! Não tem sabia jeito disso, de não. ficar feia, gente. Olha. Então, a Diolaser tem todo o tratamento corporal e facial que melhor adapta para sua queixa. E esse mês, com 40% de desconto no Botox e preenchimento. A Diolaser fica ali na rua Costa Gomes, número 620, Centro. Com uma avaliação gratuita, que você pode agendar pelo 3050-5777. Diolaser. Já lá estamos é tudo de volta. em um só lugar, né, Verônica? Já voltamos. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, eu já vou voltar falando do Galo Rei, né? Hoje é quarta-feira, já tá aí, ó. Já é Réveillon. Então já vamos começar a emendar tudo. Todos os dias no Happy Hour, a partir das 18 horas no Galo Rei. E buffet de salada à vontade no almoço, gente. Então Nossa, você aí das nessas 11 às festas 14, que não tá delícia. tendo tempo, vá ao Galo Rei. E o Galo Rei está com uma novidade. Você, empresária aí que quer divulgar a sua empresa, está com um pacote de mídias indoor. Então você pode entrar em contato com os meninos e ver qual é a melhor mídia, qual é o melhor pacote para você estar divulgando a sua empresa no Galo Rei. Lembrando que o Galo Rei, todo final de semana, tem programação especial de show ao vivo. Galo Rei Gastrobar. Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando você falou ali que o psicopedagogo, ele trabalha, né, desde a primeira infância até idosos, eu queria que você falasse um pouquinho específico de cada um. Então, por exemplo, pra mim… idosos? Não vai só as crianças, não? Não, gatinha. Gente, tá vendo? Pra mim, eu achava assim, que o psicopedagogo, o que eu tinha, né, por ideia… ele atendia só crianças da primeira infância, na no questão da desenvolvimento, alfabetização, isso. né? Pra auxiliar nessa parte. Aí depois você falou assim, tem adolescente, adulto e idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas
fases da vida? É muito importante essa pergunta, porque as pessoas têm essa percepção de igual vocês mesmo, né? De primeira infância. Quando a gente pensa, né? Isso. Na primeira infância, a gente trabalha com o desenvolvimento. Então, desenvolvimento infantil, que a gente classifica em alguns pilares, né? Linguagem, socioemocional, cognição, motor. Se tratando de crianças no processo de 6 a 12 anos, a gente trabalha mais na questão de alfabetização, de dificuldade de aprendizagem, entrando também nas habilidades cognitivas, que é nível de atenção, funções executivas, que entra. O que é função executiva? É resolução de problema, é organização, é planejamento, todas essas habilidades que a gente precisa para as nossas vivências em qualquer área da nossa vida. Para os adultos e adolescentes, basicamente, as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno ou dificuldade em aprender. Vocês podem ver que antigamente a gente não tinha tantas pessoas que encontravam essa dificuldade. A gente achava que era dificuldade, mas a gente pensava que é preguiça, ou eu já tô cansado. E não necessariamente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade com atenção, tem um déficit de atenção, ela precisa fazer uma reabilitação cognitiva. Então, a gente precisa estimular esse nível de atenção para entrar na memória de trabalho. Porque se a gente não tem atenção, a gente não guarda as informações necessárias. Eu ia falar isso, que eu tinha um coleguinha que todo mundo falava assim, nossa, ele não consegue guardar na memória. Naquela época, né, quando eu era mais adolescente. Ele não guarda na memória dele a tarefa, a matéria, pra estudar. Isso, quando eu vou explicar para os pais, eu gosto sempre de falar que a nossa atenção é uma lanterna. Então, se eu não tenho essa luz que ilumina ali, me mostra o conteúdo, ele não vai para minha memória. Senão o nosso cérebro, ele recicla tudo. Então, se não é importante para mim, ele não vai ficar guardado, ele não vai ficar consolidado. Então, quando as pessoas estão na faculdade, estão no ensino médio, que precisam da aprendizagem até para prestar vestibular, para o Enem. Então, a gente precisa contribuir estimulando essas habilidades de nível de atenção, de funções executivas no cognitivo. E na idade idoso e adulto, às vezes a gente tem pessoas que têm problemas de memória, né? Idoso, normalmente, às vezes começa a esquecer alguns fatos importantes, ou tem alguma enfermidade que contribui para que essa questão de cognição seja afetada. E aí a gente entra com reabilitação, tanto motora, a habilidade de pegar colher, habilidade de conseguir conduzir alguma função doméstica que antigamente ela conseguia fazer e agora ela não. Então, cuida de uma reabilitação até de um paciente, por exemplo, que deu Alzheimer ou até mesmo um AVC, né? Que fica com essa cognição um pouco lenta ou perde um pouco. É uma reabilitação, então. Isso mesmo. Daí a gente entra com a reabilitação cognitiva, né? A gente vai trabalhando para que ele tenha atenção, a gente vai oferecendo estímulos. Na verdade, a gente vai propondo desafios para que a gente trabalhe essa cognição e ela continue em movimento. Então, quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai dando função para aquele cérebro. E aí, os nossos neurônios vão ficar em movimento e isso faz com que a gente não entre numa questão de defasagem. Denise, na questão dos idosos, também achei. Na questão dos idosos, tem como também fazer uma prevenção na questão dessa perca de memória, né? Que perca de movimento, ou até em casos hereditários de Alzheimer, né? Que já tem na genética ali, já tem histórico na família. Então, fazer uma prevenção. Sim, é possível. Em todas as áreas que nós atuamos, é possível a gente iniciar o tratamento de forma preventiva. E é importante. Então, se eu já sei que eu tenho histórico na minha casa, se eu já sei que próximo de mim, que conta a genética, né? Se eu tenho algum parente próximo de mim que desenvolveu alguma questão e eu percebo que tem alguém próximo que precisa, que tem a necessidade dessa ajuda, eu já posso entrar com tratamento preventivo, sim. E aí a gente vai estimulando para que não ocorra o atraso. Denise, Denise Maier, eu queria que você falasse agora um pouquinho. Posso perguntar, né, de Verônica? Você já... Posso perguntar, já perguntando. Já perguntando. Eu queria que você falasse pra mim se tem diferença, existe diferença entre a dificuldade e transtorno de aprendizagem. Sim, a dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade que pode passar. Então, a curto prazo. Pode ser uma dificuldade acadêmica devido à metodologia da escola. Ou a gente teve a questão pandemia, que as crianças tiveram bastante
isolamento social, então não conseguiu acompanhar o conteúdo na sala de aula. Então, é esporádico, passa a curto prazo. Então, é uma dificuldade a curto prazo. Quando a gente está falando de transtorno, a gente está falando de uma questão cognitiva. E aí, precisa de um tratamento mais a longo prazo. Aí, a gente entra nas questões dos pacientes com transtornos de neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o TOD, o TEA. Então, esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento mais contínuo. Quando é só uma dificuldade de aprendizagem, às vezes a gente mudando a metodologia, ou às vezes a gente fazendo algumas adequações na aprendizagem dessa criança, oferecendo de diferentes formas, essa criança consegue aprender com mais facilidade e aí a gente consegue excluir essa dificuldade. E é um processo longo, assim, de tratamento, Denise, nessas questões, assim, de quando você faz a avaliação e depois… Você falou que era avaliação primeiro, depois vinha depois da avaliação que foi diagnosticado ali, daí vem o tratamento, é isso? Isso mesmo. Aí, esse processo é longo? Depende de que tipo de transtorno foi identificado ou dificuldade? Como que é? Depende muito, de acordo com a queixa da família. Às vezes a gente já pega um paciente que é laudado. E esse paciente, por exemplo, que já tem um transtorno, ele não tem uma previsão. Por quê? Porque não depende só da intervenção. Depende do nível de resposta. Intervenção, era isso que eu queria falar. Por exemplo, você falou que já recebe pacientes laudados. E no caso de uma mãe que tá pensando que só que o filho tá com uma dificuldade, você ajuda também. Eu acho que seu filho tem isso, vamos procurar pra diagnosticar. Como que é esse processo? Porque muitos pais demoram a aceitar, né? Deve ser meio desafio, né? Às vezes você dá uma notícia e alguns pais muitas vezes não aceitam, né? Não tem essa… Sim, quando a gente recebe algum paciente que a gente percebe que ele está com uma dificuldade de aprendizagem, que não é uma mera dificuldade de aprendizagem, que é uma questão que precisa de mais investigação, a gente faz uma avaliação de investigação. E aí, nós levantamos hipótese de algum diagnóstico. É importante também a gente ressaltar que quem pode diagnosticar é o médico. Sim. Então, a gente levanta a hipótese no nosso relatório. É necessária a nossa avaliação. O médico, ele precisa da nossa avaliação. Por quê? Porque nós temos várias sessões de avaliação com o paciente. Então, a gente consegue coletar muitos detalhes, muitas informações. Para então, quando o médico pegar o nosso relatório, ele vai ter acesso à informação do desenvolvimento geral dessa criança ou desse adulto. Então, através disso, levantamos hipótese do que pode ser, de acordo com os sinais que essa pessoa apresenta pra gente. E aí esse médico lauda, mas essa pessoa provavelmente precisa voltar para intervenção. Sim. E aí não tem um prazo previsto. Sim. Depende muito do nível de transtorno, depende muito também do nível de resposta, da participação. E se o pai e a mãe não aceitar e não levar, por exemplo, o filho pro diagnóstico, né? Isso, aí atrapalha você. Na verdade, atrapalha a criança. Porque o atraso, ele não vai diminuir. E assim, conforme vai passando os anos, a gente vai tendo novos desafios, né? Com os nossos filhos, a gente percebe isso. Então, quando é pequeno, a gente tem um desafio. Quando vai crescendo, é outro tipo. E o transtorno, ele vai continuar ali. Então, os desafios, ele vai ficando cada vez mais complexo. E esse atraso vai continuar crescendo. E aí, essa criança vai ter o que a gente chama de prejuízo. Então, quando uma criança apresenta prejuízo e sofrimento nas suas habilidades, ela precisa de intervenção. Ô, Denise, e você falando assim do médico laudado, você, do seu atendimento… tem que ter uma equipe multidisciplinar quando vem o diagnóstico de algum transtorno, Denise, ou não? Não precisa? Não precisa. Quando estamos falando de transtorno de desenvolvimento, é uma criança que apresenta atraso no desenvolvimento geral. Okay. Então, nas habilidades motoras, nas habilidades de fala, de comunicação, nas habilidades socioemocionais, de saber lidar com seu comportamento e nas habilidades de aprendizagem.
Então, a indicação é sempre, se ela apresenta atraso em todas, porque não necessariamente ela precisa apresentar em todas. Sim. Às vezes ela vai apresentar dificuldade em comunicação e em comportamento. Às vezes ela vai apresentar dificuldade na aprendizagem e na linguagem. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar. Aí entra o profissional da fonoaudiologia, da psicologia, da terapia ocupacional, juntamente para a gente fazer um trabalho em conjunto. Hoje a ciência garante o quê? A criança com transtorno, ela precisa de um tratamento constante e intensivo. Então, se eu trabalho aqui esse desenvolvimento no meu consultório, o psicólogo trabalha no consultório dele, a TO trabalha no consultório, a gente tá estimulando constantemente essa criança. Então, a chance dela ter um prognóstico mais rapidamente é maior. Ok. Agora eu tô entendendo, Denise, por que você fez também especial. Posso falar de novo? Eu vi que você queria abrir a boca, mas eu vou falar. Agora eu tô entendendo por que você fez a neuropsicopedagogia também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença entre o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo. Ou a neurociência, né? Não sei se é a mesma coisa, Denise. Então, as duas áreas, elas trabalham a aprendizagem. Só que o psicopedagogo é um pouquinho mais antigo. A neuropsicopedagogia, ela é mais nova, mais recente. Inclusive, é uma profissão que surgiu aqui no Brasil. Ah, é? É, bem bacana, que né? Legal! Isso. A psicopedagogia, ela entra junto com a pedagogia, né? Que é a aprendizagem. E a psicanálise. Então, entra essa questão de observação do comportamento. A neuropsicopedagogia, ela entra na neurociência. Então, ela estuda… o estudo é um pouquinho diversificado. Mas as duas atuações, ela pode atuar com o mesmo público. Sim. Uma complementa a outra, complementa né? a outra. Isso. Vamos pro intervalo? Nossa, Agora, eu vou falar, tá, então gente, vou embora, gente, eu tô cortando você toda hora, né, Verônica? Não, mas a gente é bem amiga, viu? Denise, então quando eu tenho que procurar um pseudopedagogo, quando eu vejo que tá tendo uma dificuldade, ou em qualquer sinal eu já posso procurar? Pode procurar. Meu filho, eu percebo que ele tem qualquer dificuldade, ou ele tem histórico, eu tenho histórico na minha família, de pessoas, às vezes os pais. A gente recebe muitos pais do consultório que falam assim, nossa, eu quando era criança era igualzinho ele, eu tinha dificuldade também. Então, se eu já sei que eu tinha dificuldade e o meu filho, ele já tá apresentando alguns sinais sutis, eu posso pedir uma avaliação, pelo menos uma avaliação. E aí, o psicopedagogo, ele vai ver se tem a necessidade de iniciar uma intervenção ou não. Engraçado, como você falou assim, nossa, eu tinha essa dificuldade, né, quando eu era mais jovem. E naquela época, quando a gente era mais jovem, não tinha ainda esses diagnósticos. Não, era preguiça. Né? Era preguiça, Era falta de atenção, né, Denise? Isso. Hoje a gente tem acesso à informação pelas redes sociais, pelos sistemas de comunicação, que levam a informação às pessoas. E que bom! Porque aí a gente oportuniza essas pessoas que antigamente eram rotuladas a ter um tratamento digno. Então, que bom que a gente evoluiu, que bom que a gente hoje tem acesso a essa informação, que a gente consegue transmitir isso para as pessoas e as pessoas, elas já conseguem intervir. Sim, agora sim nós vamos entrar no intervalo, Silvelena. Quer dar alguma dica? Sim. Ou você quer que eu dê? Antes disso, eu vou falar da Dom Gabriel. Você que está reformando, construindo ou mudando algum ambiente da sua casa, gente, visite a Dom Gabriel. Toda linha de acabamentos, eletrodomésticos em um só lugar. A Dom Gabriel tem chopeiras, tem baby cream, né, que é a beer da nossa amiga aqui. Tem banheiras. Center Beer. Center Beer. Tem as banheiras jacuzzi em um só lugar. Fica ali a Dom Gabriel, na Alameda Paulo Roberto Cunha, número 1715, setor Morada do Sol. Dom Gabriel, já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, nós já falando tanto que nós já estamos no último bloco. Vamos ser só 3 blocos. E eu tenho tanta coisa pra perguntar ainda. Não vai dar tempo não, amiguinha. Eu sempre tenho um monte de coisa, né, pra perguntar.
Gente, eu quero dar uma super dica pra vocês, porque de qualidade de vida, né? Celeiro Hortifruti, qualidade todo dia mesmo, gente, até nos domingos, tá? Enquanto em outras revendas aqui, né, de frutas, outras lojas da cidade recebem suas cargas apenas 2 vezes por semana, a Celeiro Hortifruti garante que você terá acesso aos melhores produtos com o máximo de frescor e sabor. Quer saber mais sobre a Celeiro Hortifruti? Siga no Instagram, @CeleiroHortifrutiRV, e vá saber de todas as novidades. Ah, tô sem tempo pra ir lá ver a minha fruta, minha verdura fresquinha, né? Comprar meus grãos, escolher meu chá, meu azeite, queijo, salame, porque lá você encontra tudo isso. Então é só ligar no 36216208 que eles entregam na sua casa com toda a comodidade. E ó, a Celeiro Hortifruti fica ali próximo ao posto L13. Facinho de achar, viu? Celeiro Hortifruti, qualidade todo dia na sua casa. Posso perguntar? Sim. Denise, eu queria que você falasse a questão dessas crianças pós-pandemia, que tiveram alguma dificuldade, né, também, né? Conta pra gente aqui. Sim, além das questões emocionais, né, que foi difícil para todo mundo. Então, as crianças, a gente fala que elas são esponjinhas. Então, por mais que pareçam que elas não estão percebendo o que está acontecendo à sua absorvem volta, tudo. Elas estão ali atentas a tudo e acaba que isso também afetou elas. Por quê? Porque mudou a rotina, eu não tinha mais contato com os meus amigos, eu não tinha mais contato com os meus professores presencialmente, eu não tinha mais acesso à minha escola, o isolamento social. E os pais, eles tiveram que assumir um lugar que eles não estão acostumados. Verdade. Que além de ter que estar muito presente, tiveram que dar aula. Tiveram que orientar nessa questão acadêmica. Então, isso foi muito difícil para as famílias. Porque a gente precisa de uma constância, né, para aprendizar. A aprendizagem nada mais é do que repetição. Então, a gente precisa… E eu acho que essa pandemia, eu acho que ela teve um atraso nessa educação, em toda a educação, até de universitários. Sim. Muito grande. Que esse atraso vai demorar uns 2 a 3 anos para ser recuperado, né? Sim, a educação em si, os estudiosos, né, eles falam que a gente vai ter um impacto aí durante, no mínimo, uns 10 anos. Nossa. Então, as crianças dessa geração, principalmente as que estavam entre 4, 7 anos, que era o processo de alfabetização. Então, afetou muito elas, né? A família, ela precisava ensinar, ela precisava orientar. As aulas remotas, os professores, eles tiveram que se adaptar à nova realidade, que também não foi fácil para eles, né? Porque a gente depende da internet, a gente depende de aprender a lidar com… transmitir o conteúdo, de passar as lições para casa, de assistir aula. Às vezes não funciona, às vezes a família não tá ali assistindo. Então, tudo isso influenciou e as crianças, o atraso começou a aparecer. As crianças que demoravam um processo um pouquinho mais de aprender, isso intensificou. Então, e a escola, a base nacional, né, a grade curricular, ela não parou. Ela continuou prosseguindo. Então, as crianças que não conseguiram acompanhar de forma remota, elas ficaram em atraso e o conteúdo continuou passando. Então, isso intensificou e a gente tem muitos pacientes no consultório para as questões de dificuldade de pandemia. Então, a gente tem que lidar com o socioemocional dessa criança, que às vezes ela ficou um pouco mais retraída porque teve acesso a telas, né? Então, elas ficaram com excessivo contato com telas. Atualmente já tem esse excessivo contato, né? Isso. E aí, eu acho que na época da pandemia ficou mais ainda, né, Denise? Ficou muito. E aí, isso prejudicou o desenvolvimento delas e a aprendizagem. Então, a gente teve que correr um pouquinho contra o tempo para contribuir. Você sabe que meu filho, o Pedroca, eu acho que quando ele saiu a primeira vez e viu, assim… um monte de gente que foi no mercado. Eu lembro direitinho. Eu acho que ele não achava que existia tantas pessoas no mundo, assim. Não sei o que passava na cabeça dele, assim. Porque ele não via tanta gente. Era só eu, meu esposo, minha filha. E ele era bem pequenininho, bem pequenininho. Então, quando ele foi a primeira vez no mercado e tinha mais gente, ele cumprimentava todo mundo. Era muito engraçado. E ele é dos mais simpáticos, né? Ele é todo comunicativo.
Denise, eu queria que você… Tá terminando, né, nosso tempo aqui. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, né? Quando os pais devem se preocupar, né? E falasse um pouquinho sobre essa sua profissão, que é maravilhosa, né? Deve ser um desafio todo dia, também. né, Denise? E deixar seus contatos. E agradecer muito sua presença aqui. Foi ótimo, adorei. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, é sempre importante a gente ficar atento no desenvolvimento da sua criança, do seu adolescente. Seu filho está apresentando dificuldade em manter-se atento, seu filho está com dificuldade em se organizar, tanto em planejar os seus conteúdos, em estudar para a prova ou no desenvolvimento geral. A sua criança, ela não está conseguindo brincar, ela não está conseguindo aprender, acompanhar. É importante a gente ficar atento e caminhar junto com a escola. A escola é muito importante nesse processo de identificar quando a criança precisa de uma ajuda. Então, quando a escola sinaliza para os pais, é importante a gente pedir, o mínimo que seja, às vezes, uma avaliação. Uma avaliação não quer dizer que o seu filho, de fato, tenha uma questão de transtorno, mas às vezes ele precisa somente de uma contribuição para que o desenvolvimento dele aconteça. Então é muito importante a gente ficar atento a esses sinais e procurar ajuda, porque quanto mais rápido a gente procura ajuda, mais rápido é a questão do desenvolvimento e do prognóstico dessa criança. Nossos ouvintes podem te encontrar no Instagram, na clínica Lud Kids. Isso. Aonde que pode te encontrar, mesmo, Denise? vocês conseguem me encontrar tanto no Instagram, eu sempre tô postando dicas em relação à questão de aprendizagem, à questão de desenvolvimento. E também na clínica Lud Kids, que é aqui pertinho de vocês. É aqui no Parque Buritis, ali perto da Avenida do Campestre. Então, nós temos uma equipe de psicopedagogas, de psicólogas que atende ali e tá pronta para atender a sua criança, seu adolescente. Muito obrigada, foi um prazerzão. E até a próxima, logo você vai voltar, Sim, viu? Adoramos com mais você. 1000 perguntas. Eu que agradeço, meninas. Um beijo a todos. Tchau!